portas em automático, portão de embarque está no ar. Ezequiel Santos, Alexandre Palmeira, muito obrigado por assistir nosso canal, por prestigiar nosso canal. Deixa seu like aí para fortalecer, você que já é inscrito. Você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo importante. Tá ok? Hoje o tema aqui é muito relevante, é um tema que faz parte do meu cotidiano. Vamos falar de processos, de pessoas, de mindset e de resultado. E convidamos aqui um executivo renomado no setor para trazer um conteúdo muito diferenciado para nós hoje. Júlio Werner, obrigado por aceitar o convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado. A palavra é sua. Eu estou feliz. Tá feliz? Nós também, cara. É bom. É bom estarmos juntos. Ter você aqui, um cara que, para mim, é referência no que você faz. Pode ter certeza disso. Obrigado. A gente sempre que se encontra, a gente fala, né? Pô, 20 anos que a gente se conhece. Sim. E sempre que a gente se encontra é uma alegria. Isso é você ótimo. aqui hoje, isso é ótimo. não tem nem o que falar. É. Seja bem-vindo, É bom estar aqui. Seja bem-vindo. E eu estou acompanhando, né, os outros podcasts, vocês falando, as outras pessoas. E você Fiquei percebe que motivado o com nicho alguns. é bem variado, né? Sim, as pessoas têm conhecimentos diferentes, Exatamente. estão em segmentos do turismo diferentes, que dá para quem assiste uma visão mais ampla sobre o mercado, né? Que é essa a intenção nossa. É porque ainda muita gente tem a visão um pouco limitada quando fala de turismo. As pessoas acham que turismo é sinônimo de agência de viagens. Exato. Mas Exatamente. E nos meus cursos, palestras que eu faço, eu tento sempre mostrar para as pessoas o que é o mercado de viagem e turismo, o que é o agenciamento, o que é a operação, Isso. o que é eventos, o que é transporte, o que é hospedagem, o que é alimentação. Quer dizer, são os vários segmentos do negócio de viagem e turismo. Por isso que você é o cara. Eu estou sempre mostrando para as pessoas, para elas entenderem, né, para não ficar achando. Isso. Porque muitas pessoas confundem, né, o que é viagem, o que é turismo, o que é agenciamento. E o mercado é muito amplo, muito amplo. Mesmo. E é muito legal isso. Ô, Júlio, mas hoje você é consultor, você é empreendedor, você é diretor de negócios da rede Qualitas, né? Da Empresa Qualitas, E também é cofundador da BTS, é do isso? BTS, BTS, que é Business Travel Solution? Isso, É porque eu estou junto com o Antônio Luiz Cubas, que foi de Carlson Wagon Lee, CWT. Isso. Temos CW. facilidade. Isso aí. Temos. Ele foi, mas nós estamos num projeto juntos com mais foco no corporativo, né? Legal. Mas nós somos empresas pequenas, né? E hoje em dia, depois de tudo isso que aconteceu, com a pandemia, muita coisa encolheu. Muita coisa. A gente até conversou sobre isso já, né, Ezequiel? Sim. Muita coisa encolheu e todos os negócios diminuíram, ou de tamanho, ou foram para casa. Estão se reinventando também. E está todo mundo se reinventando, inclusive a gente, Nós todos, né? as pessoas com quem eu trabalho, está todo mundo se reinventando, não só como modelo de negócio, mas como fazer, como reempreender. Né? Mas tem muita coisa boa que pode acontecer com tudo isso. Mas tem uma coisa que no nosso briefing que nós fizemos a semana passada, né, Ezequiel? Tem algumas coisas que não mudam, são as pessoas. Quer dizer, os negócios são feitos de pessoas. E as pessoas, elas não mudam, assim, definitivamente. A gente muda, a gente melhora, mas não é uma mudança. E a maioria das empresas, o grande problema das empresas são as pessoas. As pessoas são a solução, mas são o problema. Porque na maioria das vezes a liderança, ela não... Eu já vivenciei muito isso aí. As pessoas são a solução. De todo negócio são as pessoas. Sem dúvida. Não importa se é uma empresa de tecnologia direta, pura, ou uma empresa de serviço, como as empresas de vocês. Então as pessoas podem ser a solução, mas elas também são os problemas. Os problemas, né? O trabalho que você executa de consultoria para a empresa, acho que são nichos variados que você trabalha. Sim. Há quanto tempo você faz isso? Há quanto tempo? Na consultoria, eu estou mais ou menos há 20 anos, que é o tempo que eu já conheço o Alexandre, né? Já faz uns 20 anos. É que eu entrei no negócio de viagem e turismo foi
em 1977. Meu Deus do céu. Meu Deus do É céu. sério isso? cara. Sério isso? Tá sério, Pô, é eu sério. tinha, sei lá, Sério, sério. eu tinha 7 nem anos de conto. idade. O cara é aquele da raiz, que trabalhou com Telex, com OAG, Sim, sim. Travel Index, Travel aqueles Index. que vêm aqui que a gente fala, pô, esse aqui veio do passado. Nossa. Pô, legal. Tem Eu trabalhei conteúdo com aí. o Panrotas antigo, né? Isso, papel. De calcular tarifa, o ABC. Vamos descer. É que tínhamos dois, era o ABC e o outro eu esqueci que era para ver também. O ABC que a gente via as rotas, né? Isso. As escalas de voo. Tinha o Airtariff, que é onde fazia cálculo de tarifa, que Sim, eu fiz senhor. cálculo, eu fiz curso de tarifas na Varig, fiz na Lufthansa, Também tem. em Zerheim, quando a Lufthansa ainda fazia, quando um dos seus chefes, eu conheci o Washington na Washington Lufthansa Pratt. ainda. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha, que Deus Só o falta tenha. o cara falar que trabalhou com Ramal Abave, velho. Aí é Não, pra fechar. Ramal Abave. Ah, não. Aí É demais. verdade, Ramal Aí é- Abave. aí é Ramal Abave. Ó, gente, pra quem não sabe, eu vou explicar pra vocês, porque o nosso público aqui Sim, tem agentes e não agentes. era. No passado, para quem trabalhou aí perto da década de 80, Sim. né, nós tínhamos um telefone, uma linha interna, um ramal mesmo, De três- O telefone do Batman, de é 3 isso? dígitos, De 3 dígitos, Três dígitos. isso mesmo. e o telefone era discado. Era que discado. que era a melhor parte de tudo. E para É. você conseguir realizar muitas vezes um cálculo de tarifa, falar Sim. com uma companhia aérea, com Sim. um fornecedor, você tinha toda aquela lista de ramais Sim, e você discava para a companhia É. e ficava ali o dia inteiro para conseguir fazer o cálculo. É, Você- isso mesmo, Quando é. o tarifeiro te atendia, você passava o que você queria, sim, ele te dava o preço da passagem e te dava uma referência. sim, é isso É isso, mesmo. Julião? É isso mesmo. Para que na hora que Nossa você Senhora. fosse fazer a emissão, Sim, você tinha que dar aquela referência É. que ele ia buscar lá internamente nas anotações que realmente aquela tarifa condizia com o que tinha sido o que feito. era bom antigamente, as pessoas falam, né? Quer dizer, desde essa época final dos anos 70 até hoje é tudo muito mais simples, mais Sim, fácil, né? claro. Então, eu comecei a trabalhar, não existia computador, então Exato. era uma outra vida, mas Outra vida. eu tive a sorte de trabalhar numa multinacional, que foi Carlson Wagon Lee, trabalhei lá Certo. durante 8 anos, e uma empresa multinacional das maiores eram Carlson Wagon Lee e Amex, né? Sim, Eram as duas isso. grandes. E eram empresas grandes, multinacionais, com dinheiro. O que foi legal é que quando entrou o computador, e começou a criar computador, porque antigamente a gente só tinha os terminais de companhias aéreas. Vulgo Tevar. Tínhamos o Tevar da Varig, Tevar. que era o Iris 2. Iris O Iris 2. Botãozinho que você É, girava, sim, apagava. eu me lembro que quando a gente ligava o Tevar, aparecia assim uma imagem, né, na tela verde, era assim, Buenas Tchê, have a nice day. Muito bem, have a Eu nem nice peguei day. isso aí, cara. Nem sei- Nossa Senhora. Cara, Deus meu, Faz tempo mesmo. Aí tinha o Gabriel da Transbrasil, que eu trabalhei com ele também, que o Gabriel era o sistema, e tinha o da VASP, que eu esqueci o da VASP, mas eu vou lembrar o sistema da VASP. Então, o que a gente tinha era o terminal com quem a gente fazia. E aí, na Carlson Wagon Lee, empresa grande, multinacional, no Brasil ainda ligada ao Grupo Accor, que fazia parte do Grupo Accor, então a gente teve computador. Então, era desde editor de texto, quando ninguém tinha ainda, a Carlson Wagon Lee já tinha. Então, eu peguei essa transformação de usar um terminal, ou um computador, ou Sim. um desktop, antes de todo mundo. Todo mundo. Então, Legal. foi muito legal muito essa, prazeroso, né? esse progresso dentro do turismo. E ainda, claro, mas antigamente eu já tinha feito cursos de tarifas, então tinha aquele negócio. Legal. Quando a gente construía uma tarifa, você entendia ponto de quebra, estouro de milha, você precisava entender bem de geografia, porque mesmo tendo um tarifeiro, que a Isso. gente falava, mas aí você tinha uma ideia, né, ideia. do que era. E buscar hotel, usava o index. Então Ou você seja, aprendia você conhecia o processo profundamente. profundamente. era diferente, profundamente. né? Isso é legal. Então você conseguia dar a solução para o viajante, o cliente, entendendo não só de geografia, que é entender, é que geografia Isso. não é capital, né? capital, Não é exato. isso, é outra coisa. é outra Você coisa. entendia todo o processo, É isso aí. conseguia fazer cálculos, que tinha as áreas, né? Área A, Isso. B, C. não, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, e você conseguia fazer os cálculos, achar melhor, tarifa triangular. Essa semana, inclusive, foi um papo de almoço Aham. com a moçadinha lá da agência. A gente estava almoçando
E por acaso surgiu a conversa do que era costela do bilhete. A costela do bilhete. Aí o nego, costela? Costela do bilhete. Não, costela não é de comer. Boa, Costela era justamente a lateral do bilhete, É. onde você anotava lá. Então, estávamos falando justamente disso. Você Sim. pegava um bilhete a Belém, pela rota 650, Sim. você poderia fazer pingar praticamente no Nordeste inteiro, Sim. pagando uma tarifa uma única, tarifa. só desmembrando, pagando taxa de embarque. Sim. Isso tudo foi por água abaixo. É. Depois que entrou a tecnologia, Sim. acabou. Os mesmos cálculos internacionais que você fazia ponto de quebra daqui para a Europa, Isso. né? Que você fazia, sei lá, Frankfurt. usava a 3M, a 9M, mas Isso. você fazia, dependendo do cálculo da tarifa, você podia fazer ponto de quebra, principalmente Casablanca, Isso. né? Ou você usava outro ali no Oriente Médio para fazer alguma Isso. coisa, para fazer Europa, O ponto mais Oriente. alto, a gente até falava assim, brincava. A gente até brincava assim, o ponto mais alto da Europa. Ponto mais alto da Europa. Você- Sim, isso mesmo. É. Joga Frankfurt, joga Londres, Sim. e depois você sabe o que for para baixo. E que vai para baixo, está dentro da tarifa. Não é da tarifa, Tá dentro da só o tarifa, bilhete. é. Era legal. Só quem viu e presenciou para entender esse conteúdo todo que vocês estão Sim, transmitindo aqui, né? É. Porque é muito raiz mesmo. é né? muito. Mas o que é legal, Ezequiel, é que compreender certas coisas, e que eu acho falho no treinamento técnico hoje, é que entender certas coisas a gente consegue dar melhor solução ao viajante, ou ao comprador, seja ao cliente. Vamos Certo. chamar o cliente, Ao o cliente. cara que ou compra ou que viaja. Certo. Então você consegue dar alguns resultados. Porque buscar hoje em dia a informação na internet ou num sistema, num GDS, por exemplo, ou num intermediário, nessas plataformas que tem, ele te dá resultados. Mas as pessoas não pesquisam. Então, não pesquisar é não conhecer. Não conhecia. Perfeito. Não conhecer, não busca, né? Como é que eu, quer dizer, ok, eu posso ir para Londres, voltar de Roma, sei lá, se for Europa, tudo bem. Eu posso ir a Miami, voltar de Los Angeles, mas como é que funciona isso? Como é que eu chego? Como é que eu, Isso, como é que eu faço verdade, isso? Como é que eu faço um verdade. surface? As triangulações, né? As triangulações. Nós emitíamos. Você é novinho no turismo, você não conhece muito, não. Não, sou jovem. Não, Mas sou era, jovem. era legal que você podia emitir, né, com a saudosa Varig, você emitia Estados Unidos, dos Estados Unidos você conseguia pular para o continente europeu e da Europa você trazia o cara de volta para o Brasil. Então, putz, você fazia a tal da triangulação, é fantástico. É. Fala de novo que você falou fora do microfone. Eu vou falar Eu do te escutei. Ah, O pessoal então lá tá, em casa desculpa, não. hein? A gente fazia uma combinação de tarifas onde Sim. o cliente poderia entrar Sim. pela América do Norte Sim. e voltar pela Europa. Sim. Tranquilo, Tranquilo. fácil. Fazia fácil. Ásia, Oceania. Eu era bom calculador de tarifa. Claro, muitas vezes a gente dava uma ideia para o cliente e depois vai verificar isso na companhia aérea, né? Ou aquelas tarifas muito grandes, onde tem muitos pontos de quebra, e o tarifeiro ele é essencial. Legal. Mas ainda, pelo que eu sei, ainda algumas consolidadoras ainda tem cara que entende de tarifa para poder fazer cálculo dentro do GDS, né? isso. Mas aí são mais os veteranos, né? Mas é bom ter um cara. É sempre importante ter alguém numa agência de viagens ou numa operadora, ou principalmente na consolidadora, ter alguém que entenda disso. Porque não é só entender de sistema. Sim. Porque até um tempo atrás ainda, se você usava, sei lá, um GDS A para o GDS B, mesmo o cálculo de tarifa, ele dava diferença no cálculo da tarifa. Então, você poderia ganhar o cliente na tarifa mais baixa. Dá um overview no GDS aí, para quem não conhece. A GDS é um sistema global de reservas, né, que basicamente no Brasil são 3 principais, que é o Sabre, o Amadeus e o Travelport. São essas três, Os 3 mais potentes hoje. os 3 mais potentes hoje no Brasil, porque tem outros, né, Claro. por aí. Então, o GDS é uma ferramenta importantíssima e que faz parte do mundo Com certeza. de tecnologia que tem a ver com agenciamento, com operação de companhia aérea, com aeroporto, né? São empresas de tecnologia importantes para o mercado. Júlio, sem atropelar o assunto, que eu acho que já vou atropelar aqui, mas depois, se você quiser voltar, você. A gente vai e volta. A gente vai e volta. A gente faz um surface. Sim, depois a gente faz volta. surface. Faz surface aí. Ai, caramba. O que você vê, assim, como você é um cara que também tem uma baita bagagem aí de viagens, ou seja, trabalhando no nosso setor tantos anos, o que você vê como maior diferencial dos agentes que trabalharam lá na década de 70, 80 e 90, para os agentes de viagem que você
conhece hoje? Porque eu sei que você é um cara de treinamento, viaja o Brasil inteiro, Cara, você ministrando vai pôr o cara sinuca de não bico vou pôr esse mesmo, sinuca hein? de bico. Pô, tem a visão dele. Sim. Ele é o consultor. Né? Ele está Sim, presente ok. nas agências o tempo todo fazendo treinamento. Então, Olha. o que você vê de diferença? Você fala assim, puto, nessa geração eu acho isso aqui muito legal. É. E na geração antiga, nós tínhamos isso aqui também, que era sensacional. Tem um conceito, Alexandre, que eu não gosto muito de quando as pessoas dizem assim que os mais jovens eles estão mais ligadas à tecnologia, porque eu não entendo isso. Eu entendo que é uma coisa chamada usabilidade. Então, é você usar melhor as ferramentas. Ok. Então, os jovens, não que eles entendam mais tecnologia, porque eles não entendem. Entender tecnologias, né, é outra coisa. É você entender da ferramenta dentro, como ela funciona dentro. Outra coisa é o ser usuário, ou a usabilidade. Nós, na nossa geração, temos menos usabilidade em algumas ferramentas. Só que o que faz com que as pessoas melhorem é a curiosidade. Sim. É a curiosidade. Concordo com você. Antigamente, a gente poderia usar qualquer, sei lá, o ABC para ver uma tarifa, ver uma rota, ou o AirTariff para calcular, ou o Index para buscar o hotel, por exemplo. Né? Hoje, o quanto as pessoas eram, mesmo pessoas antigas, não eram tão curiosas. Por exemplo, você pode pegar o Index, que era o material, né, porque no Index não tinha só a foto do hotel, tinha a descrição do hotel e tinha mapas. Sim. Então, aonde que eu estava chegando? Sei lá, eu vou para Paris. Isso. Eu vou para Paris, eu posso me hospedar onde? Em La Défense ou no centro de Paris? Só que o centro de Paris, ele é muito grande, né? Eu posso ficar perto do Arco do Triunfo, ou eu posso ficar em Montparnasse, ou, sei lá, em Sacré-Cœur, né? Então, aonde eu quero ficar? Então, saber aonde está o hotel, por exemplo, em que, dentro de um mapa, aonde eu vou me deslocar de uma estação de metrô para o aeroporto, eu vou descer no Charles de Gaulle, no Orly, e dali quanto tempo? Como é que eu vou? Eu vou de ônibus, de trem? Né? Como é que é esse deslocamento? Eu vou de um transfer, eu vou de um carro? Táxi? Como é que eu... Então, a curiosidade do agente de viagem. Agora falando do agente de viagem ou agente de operação, né? Porque para mim são ou o cara trabalha na agência ou na operadora. Tanto o agente de viagem quanto o agente de operação terá curiosidade de ver, mas eu não tenho mais o mapa impresso. Bom, ok, então, mas eu tenho um mapa que eu posso abrir o mapa dentro de uma tela, né, dentro do computador ou de um tablet, e ali a minha curiosidade, como é que eu saio daqui e vou para lá? Ponto A, ponto B. Sim. Ponto A, ponto B. E aí vem, como é que eu posso fazer isso? Eu faço direto através do GDS, de uma operadora internacional, ou eu posso comprar o receptivo lá direto, né? Como é que é mais fácil? Aonde eu vou ver isso? Então, essa curiosidade de saber como funciona, isso faz com que o agente de viagem ou agente de operação, ele dê para o cliente dele uma melhor solução. Né? Ok. Então, mas eu não sei, eu não conheço Paris. Não precisa conhecer Paris. Você não vai conhecer o mundo inteiro. Não vai conhecer o mundo inteiro. Não tem como. Né? Não tem então, como. a curiosidade de parar 5 minutos e abrir o mapa e saber onde, que é chama orientação, né? Aonde eu estou e para onde eu vou. E como é que eu faço esse trajeto. Então, as cidades, elas dão essas opções. Mas o cara quer ir de uma cidade para outra. Sei lá, eu quero ir de Paris para qualquer cidade lá no Vale do Loire, né? Que não tem aeroporto. Pô, mas como é que eu faço para ir? Você sabe. Né? Eu tenho um caminho. E tem uma estrada, ele pode pegar um transfer, tem transfer. Pode pegar um transfer privado, ok. Ou ele pode alugar um carro, ou ele pode pegar um ônibus. Como é que ele iria para lá? Onde que é o Vale do Loire? Né? Em que castelo vai ficar? Sei lá. Acho que a gente tinha na nossa época muito disso de você ter os mapas na cabeça, né? Mapa na cabeça. Mapa na cabeça. Tanto que quando eu tive pela primeira vez na cidade de Nova York, parecia que eu já tinha estado lá. Sim, é isso mesmo. Era tão comum você dizer pro cara assim, olha, tá aqui, você tá na parte baixa, na parte baixa de Manhattan, você tá na parte alta, você tá aqui. Então você já sabe que é isso mesmo. Aquela rua vai ligar do norte ao sul, do sul ao norte, do leste ao oeste, você sabia já. Então, ok, é só ir aqui que você vai sair lá. Então, é muito engraçado. É a curiosidade, Alexandre. É a curiosidade. Uma das coisas que eu trabalho também com recursos humanos, né? Eu tenho pessoas que fazem parte de um grupo de recursos humanos, e a gente depois falar sobre isso também, sobre pessoas, né, Ezequiel? Mas uma das coisas que é muito ruim as empresas de turismo, de uma forma geral, de viagens de turismo, agências
principalmente, que é onde que eu mais sou especialista, por ser pequenas empresas também, é na hora da contratação. Então, um dos itens que deveria ser fazer parte da contratação de funcionários é o quanto esse candidato ele é curioso. Sim. Porque saber se ele entende geografia é uma coisa, você pode fazer teste. Você pode, então, no processo de recrutamento e seleção, há diversas formas para se fazer isso, para contratar alguém. E aí você precisa determinar o que você quer. Então, não é só indicação, ou o cara que sabe atender telefone, ser bom consultor, isso também não quer dizer nada, né? Tá. O que eu espero desse cara? Um dos itens é curiosidade. E isso dá para medir. Eu não consigo fazer isso. Então, tem teste psicológico para saber, para poder medir se o cara é curioso ou não. Então, existem vários testes antes. E a maioria das empresas, elas são pequenas, né? A gente é feito de restaurante pequeno, hotel pequeno, agência pequena, operadora de receptivo pequeno, e que aí o cara contrata de qualquer jeito. Contratar de qualquer jeito quer dizer que ele vai perder o cara de qualquer jeito. Matou. É que tem uma... Isso é bem complicado isso, Sim. hein? A gente contrata, tem uma coisinha em recursos humanos que é muito forte, e por eu lidar agora também, a consultoria tem a ver com recursos humanos, a gente sempre diz assim, a gente contrata pelo técnico e demite pelo comportamento. Já ouvi muito essa frase. É isso aí. E a gente deve contratar pelo comportamento. Técnico é importante? Sim. Conhecer certas coisas, dependendo da atividade do cara, é importante. Mas tem que medir o comportamento do cara. E as empresas não estão preparadas para isso. Ou porque não tem o RH, ou porque não contrata a consultoria de RH. Então, se você contrata alguém de RH, ele faz testes para as pessoas se prepararem para esse processo. Porque aí você evita, né? Porque a gente nunca vai dizer assim, não vou demitir, o cara vai ficar não sei quantos anos comigo. Mas você evita a demissão, você faz com que o cara... Porque a longevidade do funcionário na empresa é importante para a empresa. Eu também acho. A longevidade dele, né? Você tem um histórico de longevidade muito grande, gigantesco, numa empresa que você pegou ela do zero, quase do zero, lá com o Anjos e o Washington e José Anjos. É isso aí, você pegou ele quase do zero e foi indo com tecnologia, né? E foi passando de mãos, de donos, né? Essa parte eu entendi, essa curiosidade. Você tentar sempre estar atualizado para o novo. Sim. Se preparar para as mudanças. Isso aí. Sai do telex, do fax, site. Você é um exemplo disso, Ezequiel. Dentro de uma mesma empresa ou do mesmo grupo de negócio, que várias pessoas saíram, né? Então, você foi indo porque você foi melhorando e você foi crescendo. Okay? Então, isso é interessante. Então, dá para a gente manter alguém muito tempo na empresa? Dá. Mas aí eu preciso ter processos para fazer com que esse cara faça desafios, que não é meta. Exatamente. Meta é uma coisa, desafio é outro. A empresa ter propósito, você fazer com que a pessoa ela possa circular dentro da empresa, fazer várias coisas. Vai ficar um ano aqui, um outro ano ali, fazendo coisas diferentes para agregar para esse funcionário. Então, o que eu vi assim, na minha trajetória é uma confusão muito grande sobre o reconhecimento do colaborador. Né? Para alguns, o dinheiro é importante, é muito importante. Para outros, só às vezes um e-mail, uma mensagem, o gestor conversar com ele já se sente importante dentro do processo. Sim, feedback. E a liderança é tudo. A liderança ela é importante. A liderança ela é o exemplo. Então, é de cima para baixo? Sim, é de cima para baixo. É de cima para baixo. Mas aí o líder ele tem que ser um cara exemplar. Exemplar, isso não é não cometer erros. É exemplar até mesmo quando cometer erros, fala para as pessoas, cometi um erro, que todo mundo comete erros. Né? Com certeza. E toda mudança tem que ser de cima para baixo. Eu já fiz consultorias em que você tem que mudar processo, mudar um monte de coisa, que mais ou menos assim, o gestor da empresa, líder, dono, sei lá que nome possa se dar a esse cara, ele diz assim, olha, eu quero que você faça isso, dele para baixo. Aí não vai, pô. Não vai bem. Aí não vai. Não vai. Ele não muda, né? Então, muda, sei lá, o cara é diretor, muda os meus gerentes, mas eu não vou mudar. Aí não dá. O processo fica quebrado, né? Não fica funciona. Quebrado, fica. Tem que ser de cima para baixo, né? E as pessoas veem isso como um cara de cima sendo exemplo. Com certeza. Não é que o cara, sei lá, não é que o cara que é dono da agência, eu não gosto muito do nome de dono, eu repudio o nome dono de qualquer maneira, mas o cara que é diretor, sócio ou líder da empresa, não é que ele vai fazer o que o cara faz. Não é que
o diretor do hotel tem que estar na recepção, Ah. ele tem que estar na emissão. Mas se precisar, ele fica. Né? Isso. Cada um dentro da sua responsabilidade. Mas é o cara que está disposto. Júlio, mas assim, como você comentou muito bem, a maior parte do nosso setor de viagem, agências de viagem, operadoras, os nichos do nosso segmento, são empresas pequenas, na sua maioria são familiares. Sim. Para mudar essa cultura, na sua visão, pela sua experiência, como é que é isso aí? Porque como é que ele vai ver um propósito de valor? Ou querendo ou não, ele está caminhando bem até ali. Está lá há 10, 15 anos levando no formato dele. Como é que você consegue transmitir esse valor agregado para o comandante, o CEO, o diretor, né, dessa empresa aí? Qual é esse trabalho que você executa? Assim, quando eu falo sobre dono, porque tem o conceito de dono, e em agência de viagem isso é muito forte, é assim, eu sou o dono. Todo cara que é dono, ele manda. A partir do momento que ele manda, ele não comanda. É dessa maneira que eu encaro. Um problemão aqui. É assim, né? Porque se o cara está mandando, Esse ele não está forte, comandando. forte. Comandar é comandar. Sim. Né? Ele comanda. Ele é só um Ele comandante. está envolvido na operação Tá junto. envolvido. É isso. O dono, ele manda. E eu já ouvi várias vezes isso. O dono da agência de viagens, é porque eu sou dono. Os meus funcionários. Assim, eu sempre digo que dono é o dono do cachorro, o dono da fazenda, o dono do carro. Né? Então, a mudança é de transformação dessa pessoa, seja ela quem for, de entendimento. Então, ele sai de dono e vai para empresário. Aí muda. Se o cara é empresário, ele tem uma empresa, então ele é sócio de uma empresa. Isso é conceito. O sócio de uma empresa, ele não é dono. Ele não é dono, ele é funcionário. Okay. O nome dele está no contrato social e ele tem responsabilidades perante aquilo. Civilmente, né? Okay. E aí vai. Quando ele passa a ser... E por que ele é funcionário? Por que o sócio da empresa ele é funcionário? Porque ele recebe um salário para fazer alguma coisa, que chama-se prolabore. Okay. Então, ele não é dono. Então, o dono, ele pega o dinheiro para ele, Ou põe no talvez bolso. mistura conta pessoal com conta Tudo. profissional, é isso? É isso aí. Também é isso. Então, quando o cara quando ele se torna sócio da empresa e ele é um empresário, aí empreendedor, ele pode ser empresário ou não, que é um outro termo que eu também não concordo muito. Empreendedor, todo mundo pode ser. Você é empreendedor no seu negócio. Sim. Você não é empresário, mas você é empreendedor. Você é empresário e é empreendedor. Entende a diferença? Empreendedor qualquer um pode ser. Mas o cara que é dono, só ele manda. Ele não pergunta muito para os funcionários, não importa muito o que o cara pensa ou não. Ele manda. Ele é dono. De novo, dono do carro, dono da vaca, dono de casa. Né? Ele é dono. Certo. E ninguém discute com ele. Agora, o empresário não. O empresário precisa empresariar para o negócio dar certo. E ele só consegue empresariar se ele tiver mais gente com ele. Gente que vai lutar com ele para o negócio ir para frente. Sim. Mas ele é o sócio da empresa. Ok. Quer ser sócio? Monte o Ou seu seja, negócio. montar uma equipe que compreenda o propósito. Isso. É isso aí. Aí a gente vem, quanto ao propósito, que a gente também já conversou sobre isso, que a empresa ela precisaria ter uma coisa que é missão, visão, valores e propósito. São 4 coisas que grandes empresas têm, e as pequenas empresas não conseguem isso. Mas então, antes da gente falar ou continuar sobre isso, é para dizer, qual é a transformação do dono para empresário? Começa pelo cara. Quando ele diz assim, eu não sou mais dono, agora eu sou empresário. Eu tenho uma empresa, eu tenho um estúdio, ok? Então eu preciso ser empresário. Eu tenho que empreender e empresariar. São 2 coisas diferentes. Quando ele é empresário, ele precisa de gente com ele. Sim. Aí precisa de gente boa, gente Qualificada, né? Qualificada que vá e que siga anos. Halley, por exemplo, né? Que está com você há anos. Né? E não era do ramo. Hã? E não era do ramo. E não era do ramo, ok? Então, as coisas, elas precisam ser entendidas como se eu sou o sócio da empresa, para o meu negócio como sócio, ele tem que ir à frente, eu preciso de gente. Olha, por que o sócio ganha mais? Aí as perguntas, as pessoas dizem, mas o cara é sócio, é dono. Não, ele é sócio porque o risco dele é maior. Ponto. Sim, ponto. Né? Acabou. E o cara que é mais alto? O cara é sócio, mas ele pode ter um presidente. E a gente já viu presidentes serem mandados embora de companhias. Né? Sim. Você já trabalhou em multi, né? Sim. Você sabe assim, né? Então, quanto maior é o cargo, maior é o risco desse cara. Então, o sócio da empresa ele tem um risco altíssimo. Se ele pode ter presidente, superintendente, diretor, gerente, quanto mais alto, maior é o risco. Perfeito. É por isso que ele ganha mais.
porque ele tem mais responsabilidade e o risco dele é maior. Então, eu, em palestras, né, e eu já falando com algumas pessoas, mas o cara é dono, o cara ganha mais. Então, faça o que ele faz. Por exemplo, eu já vi muito tema assim no nosso setor de donos de empresas que eles não querem crescer. Sim. Ou seja, o tempo está passando, enquanto ele controla aquele resultado, detém aquele poder com as empresas que ele atende já há muito tempo, elas se mantêm. Mas as coisas estão em transformações, estão mudando. De repente troca lá o diretor da empresa, troca lá o pessoal de compras, ele perde a empresa e de repente acaba morrendo. Sim. Não é isso que é comum? É isso que acontece. É comum. É claro que existem perfis e perfis, e eu acredito muito que as pessoas se atraem por vários motivos. Conheço empresas pequenas que o cara quer manter a empresa pequena e ele consegue achar pessoas que também estão bem assim. Então, às vezes, fica numa agência, você conhece bem as agências de viagens, né? Muitas, Sim. muito mais do que a gente, do que eu e o Alexandre Claro, juntos, né? certeza. Você já viu que às vezes tem pessoa lá, 2, 3 pessoas, e estão lá 10, 20, 30 anos juntos. Para elas está muito bom, né? Mas se por acaso alguém morrer, que todo mundo morre, e o cara contratar um jovem, o jovem não vai querer mais ficar desse jeito. O negócio pode morrer. Aí tem outro, aí morre o outro, e aí o cara, ou ele muda, ou ele perde o negócio dele. Júlio, eu vou até te provocar numa coisa aqui que vem de encontro com o pensamento de Ezequiel aí. Você, claro, já conheceu muitos e muitos aí agências, umas que estão no mercado há tantos anos, outras que abriram e fecharam, né? Eu acho que é legal isso aí, para o que eu vou te perguntar. O que você vê assim como os maiores erros desses empresários hoje, quando administram as agências, as suas agências, os seus negócios, independentemente de ser A, B ou C? O que você acha que é o erro principal que essas pessoas fazem que encurta, muitas vezes, a vida daquele CNPJ? Ou seja, tinha tudo para dar certo e não deu. Mas por quê? Aonde você acha que é o maior erro que essas pessoas cometem? O que você acha que acontece? O cara não é empresário. Não é empresário. Não é empresário. O que eu já vi, Alexandre, você também já deve ter visto isso na sua empresa mesmo, pessoas que às vezes têm um resultado operacional muito bom, dependendo da empresa, ele até consegue ter alguns clientes que compram com ele, e ele se acha dono de uma certa carteira de cliente. Que é uma outra coisa também que eu vejo agência de viagem. Contrata não sei quem com carteira de cliente. Então. O cara traz e leva, né? Não é mesmo? Quando esse cara ele resolve sair da empresa, da agência de viagem, falando da agência de viagens, ele acha que ele pode montar o negócio dele. Ele acha que ele pode ser um empresário. Mas acontece isso. Mas acontece. Ele é um bom técnico, um bom atendente, um bom técnico, ok? Mas ele não é um bom empresário. não é bom E aí empresário. fecha. Mas assim, Júlio, Ele não está preparado para isso. Não já- está mas eu preparado já para isso. conheci- Porque os desafios são grandes. Sim. esse é o cenário que você colocou agora, muitos que deram certo também. Também. Deram certo, que realmente cresceram, Sim, se posicionaram e tentaram mudar essa cultura também, sim. né, evoluir. Mas o ponto é, ele é operacional, ele não tem um perfil de ser empreendedor, mas naquele momento de demissão, ou talvez o ciclo dele encerrou ali, ele sai e monta uma agência para ter o negócio dele. Eu acho salutar, eu não acho ruim. Sim, não é ruim. ruim. Eu acho que é um direito de cada um. É um Ele direito, seguiu sim. os seus passos, Sim. mas esse risco existe mesmo. Existe. Você falou, de não Existe. ter longevidade. Não tem longevidade, porque não está preparado. Essa preparação deveria ser feita antes com capacitação, quer dizer, não exatamente comigo, né, com a minha empresa, mas pegar, há várias capacitações que são até de graça, que o Sebrae oferece para a área de serviço, o Senac oferece na área de serviço. Então, há diversas capacitações que devem ser feitas pelas pessoas que querem empreender. Isso aí. Ok. Empreender como empresário, não empreender como funcionário, porque ela pode fazer as duas coisas. Então, se preparar antes é muito importante, porque não é só uma atividade de ser empresário, é uma responsabilidade de ser empresário. Então, esses cuidados essas pessoas deveriam ter. Existem diversos cursos, tanto o Sebrae quanto o Senac ou outras instituições que ajudam as pessoas a fazer. Ou mesmo grandes empresas de ensino, sei lá, como FGV, por exemplo, que tem até de graça, né? Tem coisas de graça para se fazer. Eu vi esse movimento assim de abertura de empresas, sempre ocorreu, na verdade, mas intensificou muito na pandemia. Sim. Mas muito, assim. Sim. Empresas abrindo quase todo dia, assim, 10, 15. Quando eu comandava outra empresa,
Mas assim, várias abrindo todo dia, assim, de pessoa física que saíram por demissão na pandemia, ou detinha alguma relação de carteiras de pessoa física ou jurídica, e abriram uma ME. Uhum. Não sei como é que estão hoje, mas estão Difícil. tentando sobreviver. Né? Você conhece também? Conheço muita gente que acabou indo para casa, né, vai para casa e não é exatamente um home office, né, porque Isso? não é home office. O home office é uma coisa e trabalhar em casa é outra, né? São duas coisas diferentes. São apartadas, né? isso. Para o conceito já são coisas diferentes. Certeza. Então as pessoas foram para casa e era a saída, Ezequiel. Nessa situação dessa pandemia, o turismo, todo o turismo, né? Todo o setor, né? O que eu chamo de setor de viagem e turismo é tudo, né? Até mesmo entretenimento, eventos, Sim, tudo faz parte desse negócio. Companhia né? aérea, hotel, tudo. Então todos eles foram muito atingidos e foram demitidos e foram para casa. E muitos tiveram que fazer a sua própria empresa como um ME, né? E foram para casa. É a saída. É a saída. Eu acho glorioso essas pessoas que tentaram de alguma forma, né? E a gente teve aqui também algumas pessoas que já passaram de eventos, também que falou também que muita gente acabou fazendo outras coisas e muita gente fez isso, né? Quer dizer, abriu um outro negócio. Tem que se adaptar à situação, né? As oportunidades que foram aparecendo no caminho. No caminho. Mas as pessoas, elas estão tentando ainda voltar. Porque quando a gente, conversando na feira que nós fomos agora, né, no pé de ouvido, quando a gente vai conversar no pé de ouvido das pessoas, não está bom. Sim. Não está bom. Né? A pancada foi muito forte. Muito forte, né? Quem tinha stand lá, né? Exato. Ou era dinheiro de Estado. Né? Ou eram grandes empresas que têm lá a sua verba de marketing e tem que fazer isso, né? A verba está lá e vai fazer isso porque faz parte, marketing com vendas tem tudo a ver, né? Sim. Mas quando você vai no pé de ouvido das pessoas que estavam caminhando pela feira, as pessoas diziam, está difícil, está muito difícil, né? E a recuperação é lenta, que faz parte. Mas é um grande aprendizado para todos nós. Mas teve muita gente que cresceu na pandemia, no nosso setor, porque como outros players foram saindo do jogo, automaticamente eles foram assumindo essa demanda também. Sim. Né, que foi uma mudança de... uma mudança, né? Mas são poucas pessoas, viu, Ezequiel? Pouquíssimas pessoas tiveram. Se a gente vê empresas, né? Mortos e feridos, acho que os mortos foram maiores. Com certeza. Os mortos com foram certeza. Maiores. Pena, muita pena isso. Mas é um aprendizado isso para o mercado, porque muitas empresas estão se revendo, né? Quer dizer, com o orçamento, você também trabalhou em multinacional e que se tornou multinacional, né? Quer dizer, que tem orçamento, tem estratégias, né? Que foram adaptações. Começaram a diminuir o tempo dos planejamentos, né? Foram diminuindo até que ser mensal ou quinzenal, e aí foram se reinventando. Isso mesmo, Júlio. Mas é um grande aprendizado para o mercado, porque a cadeia produtiva do mercado de viagem e turismo, ela é muito dependente um do outro, muito, né? E quando eu falo de cadeia, porque eu estudo muito a cadeia do mercado. Quando a gente fala de agente de viagem, operador, ela é um dos meios de distribuição. Sim. Só, né? Porque o mercado ele é muito grande. Viagem e turismo é imenso esse mercado. E o distribuidor ele é importante. Ele é bastante importante, o distribuidor. Até vi alguns outros episódios, né, de vocês falando sobre o mercado, né, e a gente tem a questão. Você estava sentando o pau na gente lá, né? Eu estou ligado em vocês. E eu estou acompanhando, eu acho muito legal. Muito. Acho que a proposta é legal, né? Debater o tema como um todo amplo, de vários nichos, assim, trazer especialistas para falar do assunto. Isso é muito rico. Não só para quem atua na área, ou para quem também deseja um dia entrar na área, ou vai viajar para algum destino. Né? A proposta é bem interessante. Porque entender a cadeia, ela dá uma ideia muito. E aí, uma coisa que não tem, Alexandre, a gente estava falando dessa época antiga, eu lá no final dos anos 70, né? A gente tinha mais noção, mais conhecimento sobre a cadeia produtiva. Exato. Né? Hoje o cara está focado muito no negócio e não consegue entender. Né? Não consegue entender. Qual o papel de cada um. Qual o papel de cada um. Isso aí. E entender da cadeia, eu falo isso em palestras, em treinamentos, que quando você entende da cadeia produtiva, você consegue vender mais e comprar mais. Vender melhor e comprar melhor, porque você entende da cadeia produtiva.
O que é entender da cadeia produtiva? Uma coisa bem simples. Para a distribuição, para o agente de viagens. É o cara que liga, a gente já falou sobre isso, o cara liga pedindo uma passagem aérea só de ida e ele só vende a passagem aérea só de ida. Não vende a volta e não vende todo o resto. É o cara que não entende da cadeia produtiva. Né? Quando entende da cadeia, ele pode vender vários serviços. Vários serviços. Né? Até falando de OTA, até vocês já falaram isso em outros episódios de OTA. OTA é uma agência. Tá bem ligadão mesmo, hein? Estou ligado em vocês. O cara tá todo só ligado em vocês. Muito bom. Faça igual ao Júlio Berna. Nos acompanhe lá. A OTA, ela é... Eu fiz um projeto durante alguns anos, 3 anos, já faz mais de 3 anos, mas durante 3 anos eu fiz um projeto com uma OTA, onde eu treinei a base da OTA conhecimentos sobre viagens e turismo. E foi muito legal. Então, depende da empresa. OTA também, ela não é um metabuscador. Só para a gente diferenciar, né? Isso. Uma coisa é uma OTA. OTA é uma agência de viagens online. E que qualquer agência pode ser um OTA. Pode ser uma grande, sem dizer nomes, e pode ser uma pequena. OTA é uma agência de viagens online. Metabuscador já é outra coisa. É outra coisa. Metabuscador é uma empresa de tecnologia que lança um produto. E que lança um negócio lá e ele não tem ninguém que vai dar resposta lá. Você vai ligar para o cara, você não vai achar ninguém que vai. Então, só que o cliente final... Esse cliente final, ele pode ser o viajante ou não, né? Porque a gente fala de cliente porque eu posso comprar passagem para você e eu não sou viajante, né? Perfeito. Então, por isso eu prefiro o nome de cliente, né? Isso. O cliente final, ele não sabe a diferença entre que é uma agência de viagens chamada tradicional, eu chamo de offline, né? Uma agência offline, uma agência online ou um metabuscador. Ele não vê. Ele liga a televisão, liga o YouTube, ele vê lá propaganda e compra lá. Aí ele vai daquela dizer, lá, né? Daquela lá. Daquela lá. Aí compra daquela lá. O produtor disse que... a gente sempre discute isso aqui quando nós estamos gravando, que ele fala que tudo tem nome. A vida tem marcas, cara. A vida tem marcas. A vida tem marcas. A vida tem marcas. Fala marca, pode falar. Pode falar. Fala marca. Falar. Então ele sempre fala que tem nome. Então tem marca. Então assim, aquela agência. A gente sabe, né, aí a gente comenta aqui, tem mercado para tudo. Tem mercado para tudo. Tem mercado para decolar, tem mercado para 1, 2, 3, tem mercado para todo mundo. Sim. Tem mercado para todo mundo. Sim, sim. Agora, o cliente, a decisão de compra é do cliente, ele que vai lá e decide. Mas eu também não culpo, Alexandre, as pessoas que compram porque viu uma publicidade, porque essa empresa que fez a publicidade, ela teve um modelo de negócio, ela gerou um negócio e que ela conquistou um investidor. O investidor pôs grana. Sim. Se o investidor pôs grana lá, é porque ele tem valor, ele está vendo valor, claro. Ok. Okay. E aí, concordo com você, faz sentido. O cliente final, né, ele vai nessa empresa porque ele viu, aí eu pergunto assim para um agente de viagem, por exemplo, offline, chamada tradicional, offline. Claro. Por que você então não fez um plano de negócios e não vendeu para alguém que tinha dinheiro? Então, meter o pau ou não... É complicado. É muito complicado. Vamos só dar um exemplo de companhia aérea. Uma companhia aérea que começou no Brasil, sei lá, vamos falar da Azul, né? Quando começou no Brasil, as pessoas diziam assim, mas a companhia aérea está vendendo mais barato do que os outros. Claro, ela está entrando no mercado. Não tem passivo nenhum, tem histórico. Não tem nada. Mas ela vai fechar no vermelho. E daí? O investidor está pensando em resultado daqui 10, 15, 20 anos na empresa. Vai vender mais barato mesmo. Tem um plano de negócio. Tem um plano de negócio. Fez um plano de negócio, vou entrar no mercado, vou disputar com outras 2 grandes. Né? Como é que eu ganho? Tem várias maneiras para ganhar. Uma delas é no preço mais baixo. Você lembra muito bem do que eu vou te falar, colocar aqui, que eu acho que você vai concordar comigo. Quando a Gol entrou, ela veio com uma outra linha, né, um outro formato de companhia. Em relação à TAM, né? A TAM, que era a Varig. A Varig, a VASP ainda estava ali em situações complicadas, mas ainda estava operando. Sim. A Gol chegou com uma proposta totalmente inovadora. Totalmente inovadora. É outro tipo de companhia. Na época, você lembra que a Gol se falava muito em low cost. Low cost, Low cost. Né? Então, ela chegou com um custo diferenciado, uma operação muito enxuta e causou um estrago no mercado enorme. Sim. Não era só low cost, né? Era uma low fare também. Low fare também. Low fare, low cost e low fare. Na época a BRA também estava entrando nessa mesma pegada. Tinha né? outra, que algumas delas viraram Gol depois, né? O Webjet virou Gol. Enfim. Mas entrou com dinheiro, né? Entrou com dinheiro.
tinha dinheiro por trás, Tinha né? por Tinha trás. investidor, Tinha né? investidor, exatamente. Isso faz parte de qualquer negócio, Gosto. Alexandre. Exato. Você pega essas empresas de milhas, ABC Milhas. ABC Milhas, eu gostei do ABC nome. Milhas. Você criou um agora, hein? ABC Milhas, né? Chegou. ABC Milhas, É. né? Tem dinheiro por trás. Tem gente que investe grana Pra nessas ali. empresas. Claro. E essas empresas, elas vender, fazem. pra Como fazer. hotéis, como outras tantas. Sim. São negócios. Negócio. São negócios. Eu estava num dilema outro dia com um empresário do setor aí, agências corporativas. E o grande dilema que se debate diuturnamente é a questão de o agente de viagem passar valor no que ele se propõe a entregar. Que muitas vezes isso fica muito incubado e ele, por não conseguir fazer essa ponte, vai para o preço. Ou seja, não fecha a conta, mas ele acaba sucumbindo. Sim. Qual a sua visão em relação a isso? Precisa ter uma conta que é financeira. Eu fiquei conhecido no mercado, e ainda as pessoas falam isso, eu sou o Júlio Verne, ou o Júlio do FII, o Júlio da Isso. cobrança de serviço. Né? O cara que dava o curso de FI. Eu que dava curso Se de FII. você ainda não teve um curso de FI com o Júlio, me procura que eu devo ter gravado. Sim. Isso lá atrás, já, lá atrás, né? Hoje eu não faço, porque assim, tudo é finanças, é financeiro. Então, eu vim de uma multinacional onde eu aprendi a fazer conta. Porque eu fui durante muitos anos de agência pequena, e quando eu fui para uma multinacional, tive a sorte de ir para uma grande empresa, que foi a Carlson Wagon Lee, e lá eu aprendi finanças, eu fiz curso de negócios, tinha lá Academia Core, eu fiz educação continuada, então eles investiam nos funcionários, nos empregados. Investiu nos funcionários. Investiam. Esse é um tema importante. Não, investiam. O Grupo Accor no Brasil e a Carlson Wagon Lee investiam demais nos funcionários, demais. Quem quisesse aprender tinha que estar numa grande empresa como essa. E toda a minha geração de Carlson Wagon Lee sabe disso, né? E lá eu aprendi sobre finanças e fazer cálculo. E na época eu era executivo de contas, estava ligado muito com as empresas. Então tanto é que eu saí da área comercial e fui trabalhar na área financeira. Relação com o mercado, com companhias aéreas e hotéis, eram os dois grandes negócios, mas eu saí do comercial e fui para o financeiro, onde eu aprendi bastante sobre finanças. Quando eu saí de Carlson Wagon Lee, que começou o negócio de cobrança de serviço, mas o FII, ou cobrança de serviço, nada mais é do que você saber fazer conta. Fazer conta. Então, quando tem alguém que mete o pau numa empresa corporativa que cobra o seu FII, que aí tem vários modelos de Claro. FII, Sim. ok, mas ele cobra, sei lá, R$1, ele está fazendo conta. Ele faz conta. Que pode ser até mesmo, Ezequiel, dinheiro de um investidor. Um cara, e tem, em grandes agências corporativas, tem investidor, Ele quer causar mesmo, né? ele quer causar e tem grana. É isso E aí, o que adianta eu, como uma agencinha pequenininha, ok? No interior de São No Paulo, bom por sentido, exemplo, né? Mas pequena mesmo. Eu e mais um ou Isso. mais dois, pequenininha. Estrutura Ok. pequena. E aí querer combater, porque o cara lá cobra a FII de R$1. Desculpa. Ok, ele não é meu cliente. Os clientes dele não são os meus. E aí o que eu falo para as agências de viagens, né? Quem é o seu cliente? Se é corporativo, ou lazer, ou Exato. eventos, quem é seu cliente? Você tem que buscar o seu cliente. Sua faixa. Você não tem capacidade nem competência para atender um cliente que vai pagar o FII de R$1. Porque, por exemplo, de R$1, você precisa de um monte de gente, um monte de tecnologias, né? O cara tem que comprar muito de você para você fazer o FIIzinho. Não tem mais isso em si, mas tem as tarifas muito baixas. Faz parte do negócio. Mas ele está fazendo... Não, vá procurar o seu cliente. Aí é uma outra coisa. Faixa. É outra faixa. É outra Então eu vou forma. buscar os clientes que querem o meu tipo de serviço. Exato. Que Entendi. não querem uma OTA, ele quer uma agência offline, Offline. que atenda, que eu vi vocês Uma falando. consultoria também, consultiva. consultiva. Com o Luiz Borges, vocês falaram sobre isso também, né? Sim. Quem atende o telefone. Tem gente que quer falar no telefone. Então, vá procurar o seu cliente. Seu cliente. Não adianta eu, como uma agência pequena, querer me comparar com uma agência grande ou média, né? Ou uma agência que usa já tecnologia. Mesmo que tem agências pequenas que usam tecnologia. Sim. Não há problema. Mas ele tem essa capacidade de buscar esse cliente. Quer ser igual a ele? Então estude. Procure, vai fazer parcerias. Vai fazer parcerias com consolidadoras, com Sim, empresas, com sim. operadoras. Né? Então vá aprender. Eu não quero. Tá bom, é decisão estratégica. Eu quero continuar offline. Agora eu estou curioso. Qual que é o feedback que você recebe das suas consultorias em relação a esse tema? Por exemplo,
Você, num trabalho desse aí, que você vai identificar esses cenários, por exemplo, Sim. esse cenário, qual que é o feedback que você recebe desses empresários? A maioria das pessoas, eles ficam assim. Isso é porque tem uma coisa que antes da pandemia e depois da pandemia Isso. também, né? Que as Boa. coisas mudaram. É isso que eu ia falar agora, hein? As coisas mudaram, né? As coisas mudaram. Hoje está muito mais por sobrevivência. De qualquer maneira, alguns entendimentos ou conhecimentos ou áreas dentro de qualquer empresa que são muito importantes, que é a questão financeira, então saber fazer conta é importante, e a área de vendas que está ligada ao marketing, né? Vendas e marketing e financeira. Porque na operação, ela não é tão difícil, né? Se a gente treinar ou pegar pessoas com curiosidade, né, você faz até a operação. Mas se não tiver ninguém na empresa onde saiba fazer contas, conta mesmo, que é financeiro, e não é passar para o contador isso. Contabilidade é uma coisa, finanças é outra. Sim. Né? Uma coisa é contábil, outra coisa é economia. Então as pessoas confundem também, né? Junta tudo e passa para o contador fazer conta. Não. É o empresário que tem que fazer as contas. Ele saber o custo dele. É isso aí. Ele tem que saber o custo dele. E aí tem o outro lado. Então, quando alguém diz assim, Júlio, eu quero conquistar mais clientes. Ok, então eu vou para uma estratégia, vendas e marketing. Eu quero conseguir mais dinheiro, mais para a finança. Mas uma coisa está ligada à outra, vendas e marketing, porque são as áreas clássicas de uma agência de viagens ou uma operadora, qualquer empresa, aliás. Finanças, administração, vendas, marketing, tecnologia, compras, recursos humanos. Esses 7 itens, essas 7 áreas, elas estão dentro de qualquer empresa. Sim. Se eu sou uma agência de viagens pequena, uma ME, eu sou sozinho, eu tenho que fazer essas 7 funções. Eu tenho que fazer isso. Sim. Se eu não fizer isso, eu estou fora. Então, não adianta só saber vender. Okay? Eu tenho que fazer tudo isso. Né? Se eu sou uma agência maior, eu consigo ter pessoas. Eu tenho alguém que faz administrativo e financeiro. Legal. Okay. Eu tenho alguém que faz marketing e vendas. Às vezes comunicação pode estar junto ou não. Então, eu preciso ter esses conhecimentos. Então, quando eu quero me tornar uma empresa, de fato, aí volta nossa primeira conversa, né? Se eu quero me tornar uma empresa, eu preciso entender de negócio. Por isso que vá ao Sebrae, vá ao Senac, se capacitar. Vai se capacitar para entender sobre negócios. Porque não é só entender sobre viagens e turismo. Eu posso entender da cadeia produtiva, eu como agente ou operador, porque também operação também existem vários tipos de operadora, né? Eu também, quando eu dou aula para operadora, eu mostro, né, o que é uma operadora local, internacional, aquela que produz ou aquela que só vende. Isso. Você sabe, tem operadora que opera e tem operadora que não opera, né? Opera. Ela só representa. Só representa. Então, quando eu entendo da cadeia produtiva de viagem e turismo e eu entendo de negócios, então, eu consigo ter uma amplitude sobre tudo isso. Então, eu preciso conhecer de negócios e conhecer do mercado. Do mercado pode ser do mercado de entretenimento ou do mercado, sei lá, de logística, qualquer mercado. Se eu estou no mundo de viagem e turismo, eu preciso entender da cadeia produtiva. Se eu não entender da cadeia produtiva, eu vou ficar reclamando como... Nós temos um companheiro ali que está, sem dizer nome, que vai ser uma outra... É outra conversa. É outro tema. Né? Mas o que eu vejo, e eu trabalhei para a BAV São Paulo e a BAV Nacional durante muitos anos, dando treinamento, e foi onde eu aprendi muito, viajando pelo Brasil todo, pela BAV Nacional, que foi ótimo. Então, entender do mercado, ela me dá possibilidades de ganho. E quando eu viajava pela BAV Nacional, fazendo projetos ou dando treinamento, isso me fez olhar um mundo diferente, né? O mundo de viagem e turismo diferente, entendendo como funciona. De forma regional também, que muda muita coisa. Muda. E eu viajei pelo Brasil todo, né? Desde capitais até cidades pequenas do interior dos estados, onde eu ia fazer projetos pela BAV Nacional, você começa a entender quando você vai lá para o final. As diferenças. Você vai sentir a dor, sei lá, do hotelzinho pequeno, da agência de viagem, da operadora receptivo, do tipo de cliente que ele tem lá, né? Da pessoa que não adianta nem hoje ter celular, a pessoa quer bater na porta, quer ser atendido por alguém, não falar, né? Pessoalmente. Perfeito. Quem não conhece, né? Tá para abrir uma explicação aqui. A BAV, quer dizer, Associação Brasileira das Agências de Viagem, tá? Existe uma associação. Sim. O Júlio
E a BAV, trabalhou com a que gente. tem uma coisa também, a gente sabe, porque, em essência, grande parte dessas entidades, a BAV, por exemplo, eu não faço mais parte da BAV, né? Mas, de qualquer maneira, são entidades que elas são voluntárias. E aí, as pessoas sempre metem o pau nas entidades e criam várias outras entidades, né, de baixo. A sub. Sub, né? Vamos fazer sub, né? Porque agora nós vamos fazer. Faz nada. Mas, geralmente a BAV ela é formada dos empresários Sim. do setor, certo? É uma entidade, ela é classista, porque ela é de empresários. Ela é de empresário. Mas ela é importante. Como outras entidades, a BAV ela é bastante importante. Mas ela é feita por voluntários. Então não adianta eu meter o pau numa entidade se eu não faço parte dela. Se eu não a gente vai ter um ajudo outro painel que vai Sim. aprofundar nesse tema mas aí profundamente. É importante ver isso, porque senão fica assim, eu meto o pau e fico só e fico esperando o resultado. Se eu quero me envolver no processo, na cadeia, eu preciso entender disso também. Porque as próprias entidades, elas fazem parte da cadeia produtiva, porque elas são representantes das empresas. Você tem empresa representante de companhias aéreas, de agência, de operadora, de navios, locadoras. Elas são importantíssimas. Entidades, elas são importantes, porque tanto a entidade para funcionário, empregado, como para o empresário. As entidades, elas são importantes. Então, elas têm que se valer a pena, né, para isso. Claro. Defender a categoria, não importa o que Júlio, vem cá. O que mudou realmente, né? Porque na pandemia se falava muito de mudanças. Mudança do novo momento, novo mercado, que tudo vai ser diferente. A parte sanitária ainda é um fator ainda que é muito presente, é muito forte, né, em todos os setores. Mas você, como consultor, o que mudou realmente do turismo? Você sentiu alguma mudança? Ou depois? Essa é a pergunta. Então, essa é a pergunta. Mudou a forma de se comportar. Eu vi também o vídeo de vocês com a de eventos. Sheila Ramos. Sheila Ramos, que foi muito legal. A Sheila contou várias coisas sobre as mudanças também de... Mas é preparado mesmo, né? Ela falou sobre eventos, né? Isso. Que é evento corporativo. Perfeito. A gente também não pode juntar, não é tudo evento. Tem evento social, evento corporativo, os eventos corporativos. As mudanças por causa dos protocolos, principalmente onde se tem aglomeração, que é companhia aérea, desculpe, vou falar de novo, que é transporte, hospedagem e alimentação. Né? Restaurante, hospedagem, hotéis e agregados, companhias aéreas, ônibus. Né? Quer dizer, esses três segmentos de negócio turismo, eles foram muito afetados por causa da segurança, por causa do aglomeramento. Claro, evento também, centro de convenções, centro de exposições também faz parte disso. Então, isso mudou. Agora, eu posso dizer o que não mudou? Pode, claro. O que não mudou são pessoas. As pessoas, elas continuam sendo pessoas. Então, se eu não entender que pessoas fazem parte dos negócios e eu não souber lidar com as pessoas, nada muda. Isso aí. Acho que essa que é a mensagem forte, viu, Júlio? São pessoas. Você começou com pessoas e terminou com pessoas. Porque as pessoas, nós mudamos, nós evoluímos, mas isso é minha percepção de como eu entendo a vida. Nós mudamos ou melhoramos só pouquinho. É degrau a degrau, sabe? É bem pouquinho. E as pessoas são pessoas. Uma das coisas que eu mais vejo, que voltando para o meu negócio de consultoria empresarial e de recursos humanos, tem a ver, a gente contrata mal e aí demite as pessoas. A gente não cuida dos nossos funcionários. A gente não cuida. Uma das coisas que poucas empresas de turismo têm é que deveria ter, por exemplo, terapias com psicólogos, por exemplo, nas empresas. Então, eu ouço muito sobre a equidade, diversidade e essas... Esse é um tema que outra hora. E eu trabalho com isso também, né? Eu faço isso dentro das empresas. Mas o principal é eu entender que as pessoas são individuais e cada um é um ser humano. E as pessoas têm seus problemas e suas dificuldades. Poxa. Se eu como empresa, eu conseguisse lidar com isso com as pessoas, oportunizar as pessoas que elas tivessem um melhor acompanhamento, eu teria melhores pessoas trabalhando comigo,
elas iriam produzir mais e a minha empresa, eu como empresário, iria ganhar mais dinheiro. Rentabilizar mais. Com certeza. Com certeza. Pessoas. Júlio, assim, ó, o tempo é tão curto, tá tanta coisa pra gente conversar aqui, né? Nós vamos, Expor aqui. nós vamos ter que chamar o senhor aqui para a parte B. Numa Vocês vão outra chamar? oportunidade. Vamos ter que chamar o senhor pra parte B. Não, é verdade, porque o conteúdo seu é muito vasto, a gente está tentando suprimir aqui monstro. rapidamente aqui, né? Todo o vasto conhecimento que você tem. Então, Júlio, obrigado. Obrigado de feliz. coração por ter vindo aqui. E a gente vai combinar numa outra oportunidade com certeza, tá bom? Nós vamos ter que Deixou fazer aqui a mensagem muito forte. Aliás, aqui. vamos fazer um desafio. Acho que o nosso produtor gosta de desafio. Gosta de desafio. Desafio primeiro é falar no microfone. Esse é o primeiro. Ficar retinho na cadeira aí é... Agora é sério. Nós vamos colocar o episódio do Júlio no ar. Em breve, nós vamos te avisar, Tá bem. lógico, colocar. E aí eu vou pedir para que as pessoas que assistirem o seu episódio Tá bem. coloquem embaixo temas para que o senhor volte aqui. Tá bem. Perfeito aí. Porque eu sei que vai É um bombar. belo desafio, hein? O Um negócio belo vai desafio. bombar. Eu sei que vai bombar porque eu já conheço, então vamos lá. Então, pessoal, quando o episódio do Júlio estiver no ar, vai ter toda aquela parte embaixo, com todo o nosso tempo direitinho. Vocês entrem lá, coloquem nos comentários, mande perguntas para ele, para mim, Sim. para o Ezequiel. Isso pode colocar sugestões. Posso dar meu LinkedIn? Pode, claro. Eu vou dar o pô. LinkedIn. Claro. É Júlio Verna. É só achar Júlio Verna no Verna. LinkedIn. É. Prefiro o LinkedIn porque Claro. é profissional. né? Perfeito. Então no LinkedIn é Júlio Verna, com V. Eu vou soletrar. Júlio precisa soletrar ou não? Não, acho que não, né? dá para entender, Júlio né? Verna, pode ser? É o Vitor Eco, Isso, vai. o meu November Alpha. Perfeito, tranquilo. Perfeito. Quem é antigo, né? isso. Conseguia soletrar sem Sem ler. ler. Sem ler. É. É diferente. né? Mas aí, pessoal, quem assistiu o vídeo, quando vocês estiverem assistindo o vídeo do Júlio, coloca lá embaixo nos comentários algumas perguntas ou sugestões de temas que a gente traz esse rapaz aqui para uma segunda rodada, que Eu vai volto. ser legal. Eu voltarei. Antes de encerrar, deixa seu like aí para fortalecer o canal, tá bom? Júlio, muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado por É ser- bom ver por vocês. ter vindo aqui. Igualmente. Fico feliz que estamos juntos. Obrigado, Deus irmão. quiser, vamos aqui em frente. Firme e Obrigado. forte. Obrigado. Obrigado. Valeu. Valeu.